Tudo estava pronto para a maior assinatura da carreira de um magnata farmacêutico. Mas uma garotinha de 7 anos sussurrou: essa fórmula é uma farsa. Com uma simples conta no celular, ela expôs um erro de milhões diante de todos. O que o milionário fez a seguir surpreende a todos ali presente. O céu de São Paulo estava coberto por nuvens carregadas naquela noite de maio. O restaurante Fasano, na região dos Jardins, era um oásis de elegância e exclusividade, alheio à tempestade que se aproximava. No salão privativo do último andar, Roberto Alcântara, 58 anos, CEO do maior laboratório farmacêutico do Brasil, ajustava sua gravata Hermès enquanto observava a vista da cidade através das amplas janelas de vidro. Esta noite, senhores, escrevemos um novo capítulo na história da indústria farmacêutica nacional, anunciou Roberto, erguendo sua taça de cristal para os 10 executivos impecavelmente trajados que o acompanhavam. A fusão entre a Alcântara, Pharma e o Grupo Silveira representa não apenas a maior operação do setor no país, mas um passo decisivo para nossa expansão internacional. Entre sorrisos contidos e acenos discretos, os representantes de ambas as empresas e seus respectivos consultores financeiros examinavam os contratos dispostos sobre a mesa de madeira nobre. Números, gráficos e projeções ocupavam as páginas que selavam um acordo de 2,8 bilhões de reais. No outro extremo da mesma cidade, no bairro de Paraisópolis, Mariana Oliveira, 31 anos, arrumava sua bolsa apressadamente. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais no Fasano há quase 3 anos, mas jamais havia pisado nos salões privativos reservados aos clientes VIP. Seu turno começaria em 1 hora e precisava deixar sua filha, Helena, de 7 anos, com a vizinha que cuidava dela durante suas noites de trabalho. Helena, você já arrumou seu caderno? Dona Zefa não gosta quando você chega sem a lição pronta, disse Mariana, ajeitando os cabelos cacheados da menina que, concentrada, rabiscava números em um caderno surrado. Só mais 1 minuto, mãe, estou terminando este problema, respondeu a garota sem desviar os olhos do papel. Helena tinha uma paixão incomum por números. Desde os 4 anos, demonstrava uma habilidade extraordinária para cálculos que deixava perplexos todos ao seu redor. A professora da escola municipal já havia sugerido que a menina fizesse testes específicos, mas Mariana nunca teve tempo ou recursos para investigar o talento da filha. Vamos, meu amor. Se eu me atrasar de novo, Sr. Antônio não vai gostar. A chuva já caía forte quando Mariana deixou Helena na casa de Dona Zefa e correu para pegar o ônibus que a levaria ao centro. Chegou ofegante pela porta dos fundos do restaurante, onde seu supervisor, Antônio, já a esperava com uma expressão impaciente. Mariana, hoje preciso que você auxilie no salão VIP. 3 das garçonetes ligaram dizendo que não conseguem chegar por causa da chuva. É uma reunião importante, então apenas sirva as bebidas, recolha os pratos e mantenha-se discreta, entendeu? Ela engoliu em seco. Nunca havia trabalhado diretamente com os clientes, muito menos com os que ocupavam o andar exclusivo, mas não podia recusar. Precisava daquele emprego mais do que nunca, desde que o pai de Helena havia partido sem deixar qualquer auxílio financeiro. Sim, senhor, farei o meu melhor. No salão VIP, a reunião prosseguia com formalidades e pequenos discursos. Carlos Silveira, fundador do grupo que levava seu sobrenome, destacava a complementaridade entre as empresas e o potencial de crescimento após a fusão. As projeções financeiras que desenvolvemos mostram um crescimento anual composto de 17,5% nos próximos 5 anos, muito acima da média do setor, explicava, enquanto apontava para gráficos complexos no material impresso. A avaliação final foi conservadora, considerando inclusive os possíveis impactos regulatórios. Foi nesse momento que Mariana entrou discretamente pela porta lateral, carregando uma bandeja com taças de champanhe. Seguindo as instruções de seu supervisor, tentava ser praticamente invisível enquanto servia os presentes. O que ninguém esperava era que Helena estivesse ali. Dona Zefa havia recebido uma ligação de emergência. Sua irmã havia caído e precisava de ajuda. Sem alternativa,
trouxe a menina para o restaurante, onde Antônio, relutante, permitiu que ela aguardasse no vestiário até o fim do turno da mãe. Mas Helena, curiosa como toda criança de sua idade, escapuliu do vestiário e vagou pelos corredores do restaurante até encontrar sua mãe no salão VIP. Quando viu a porta entreaberta e reconheceu Mariana, hesitou por um instante. Sabia que não deveria interromper sua mãe no trabalho, mas algo na mesa central capturou sua atenção. Páginas e mais páginas de números e gráficos. Roberto Alcântara estava prestes a assinar o primeiro conjunto de documentos quando notou a pequena figura parada à porta. Helena, com os olhos fixos nos papéis espalhados pela mesa, franziu a testa como se algo a incomodasse profundamente. Com licença, a voz infantil cortou o silêncio do salão, provocando um constrangimento imediato. Tem um erro ali. Mariana congelou, mortificada. Helena, o que você está fazendo aqui? Me desculpem, senhores, eu... Roberto ergueu a mão, interrompendo as desculpas da mãe. Havia algo na convicção da menina que despertou sua curiosidade. Que erro, pequena? Helena aproximou-se timidamente da mesa, apontando para uma das páginas de projeções financeiras. O crescimento composto está calculado errado. Se for 17,5% ao ano, não dá esse valor no final. Dá muito mais. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Carlos Silveira soltou uma risada nervosa. Que gracinha. Sua filha tem imaginação, senhora. Mas Roberto não estava rindo. Em 40 anos de carreira, havia aprendido a confiar em seus instintos. Pegou seu smartphone e abriu a calculadora. Você pode me mostrar como chegou a essa conclusão, menina? Helena acenou com a cabeça e, para espanto de todos, pegou o telefone de Roberto sem hesitação. Com agilidade surpreendente para sua idade, começou a explicar. Se a empresa vale 2,8 bilhões de reais agora e cresce 17,5% todo ano, depois de 5 anos, ela vai valer 6,26 bilhões. Não é 4,47 bilhões, Teresa, como está escrito aqui. É quase 40% a mais. Marcos Pimentel, o analista financeiro responsável pela avaliação, empalideceu visivelmente. Apressou-se em verificar os cálculos em seu próprio laptop, enquanto os demais executivos trocavam olhares incrédulos. Isso é absurdo, protestou Carlos, visivelmente irritado. Não vamos interromper uma negociação de bilhões por causa do palpite de uma criança. Mas Marcos já havia terminado sua verificação, e seu semblante revelava o veredito antes mesmo que falasse. Senhor, Alcântara, a menina está certa. Houve um erro na aplicação da taxa composta. A diferença é de aproximadamente 40% na avaliação final. A tensão no ambiente era palpável. Os representantes do Grupo Silveira começaram a cochichar entre si, enquanto os advogados já avaliavam as implicações legais do ocorrido. Roberto, no entanto, mantinha os olhos fixos em Helena, que parecia alheia à tempestade que havia desencadeado. Como você aprendeu a fazer esses cálculos? Perguntou ele, genuinamente impressionado. Helena deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu gosto de números. Eles contam histórias que as pessoas não veem. Mariana, ainda paralisada pela mistura de vergonha e preocupação, finalmente recuperou a voz. Helena, venha comigo agora. Senhores, peço 1000 desculpas pela interrupção. Espere. A voz de Roberto soou firme. Acho que todos precisamos de um momento para revisar esses números com calma. Sugiro suspendermos a assinatura até amanhã. Carlos protestou veementemente, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Os demais executivos e consultores, preocupados com sua própria reputação, concordaram que uma revisão completa era necessária antes de prosseguir. Enquanto a reunião se dissolvia em discussões acaloradas, Roberto aproximou-se de Mariana, que segurava firmemente a mão da filha. Gostaria de conversar com vocês duas em particular, se possível. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Certamente seria demitida agora. Como pagaria o aluguel? Como cuidaria de Helena? Antônio, que observava a cena de longe, aproximou-se apressadamente. Senhor Alcântara, garanto que tomarei as providências disciplinares adequadas. Esta funcionária, interrompeu Roberto,
Tenho uma filha extraordinária que acaba de evitar que eu cometesse um erro de centenas de milhões de reais. A última coisa que quero agora são providências disciplinares, Sr. Antônio. Do lado de fora, a chuva continuava a cair sobre São Paulo, mas dentro do Fasano, algo muito mais poderoso que a tempestade acabava de mudar para sempre o destino daquelas 3 vidas. A chuva continuava a castigar a cidade, enquanto o motorista de Roberto Alcântara dirigia o Maybach preto pelas ruas encharcadas de São Paulo. No banco traseiro, um silêncio desconfortável pairava entre o empresário e suas 2 convidadas inesperadas. Mariana mantinha as mãos entrelaçadas sobre o colo, os olhos fixos na janela, tentando processar o turbilhão de acontecimentos da última hora. Ao seu lado, Helena balançava as perninhas que mal tocavam o chão do luxuoso veículo, observando com curiosidade os painéis iluminados do carro. "Sua casa fica muito longe daqui, Mariana?" perguntou Roberto, quebrando finalmente o silêncio. "Em Paraisópolis, senhor", respondeu ela, hesitante. "Mas não precisa nos levar. Podemos pegar um ônibus na Avenida Paulista." Roberto balançou a cabeça, descartando a sugestão. "Com essa chuva, nem pensar. Joaquim vai levá-las em segurança, mas antes gostaria que fôssemos até minha casa. Prometo que não tomarei muito do seu tempo." Mariana sentiu um nó no estômago. Não conseguia decifrar as intenções do empresário. Seria uma oportunidade ou estava prestes a enfrentar consequências ainda piores pelo incidente no restaurante? O carro entrou em um condomínio de alto padrão no Jardim Europa. Os portões eletrônicos se abriram, revelando uma mansão de arquitetura contemporânea com grandes painéis de vidro. Quando estacionaram sob a marquise, uma mulher de meia idade com avental e postura formal os recebeu. "Boa noite, Sr. Alcântara. O jantar. Regina, por favor, prepare um lanche para nossas convidadas. E avise Teresa que chegarei mais tarde para o jantar." A governanta olhou discretamente para Mariana e Helena, assentiu com um movimento sutil e afastou-se para cumprir as ordens. Dentro da casa, Helena não conseguia esconder o fascínio diante do ambiente sofisticado. Quadros de arte contemporânea adornavam as paredes brancas, e uma escada flutuante de madeira e vidro conduzia ao andar superior. No entanto, o que mais capturou a atenção da menina foi uma parede inteira, coberta por livros. "Você gosta de ler, Helena?" perguntou Roberto, notando o interesse da garota. "Gosto muito, senhor. Principalmente livros de matemática e ciências." Um sorriso discreto surgiu nos lábios do empresário enquanto ele as conduzia até seu escritório, um espaço elegante com vista para o jardim interno da mansão. Grandes painéis de vidro refletiam a chuva que continuava a cair lá fora, criando um ambiente quase onírico. "Por favor, sentem-se", disse ele, indicando as poltronas de couro. Mariana sentou-se na beirada da poltrona, como se estivesse pronta para levantar a qualquer momento. Helena, por sua vez, acomodou-se confortavelmente, seus olhos percorrendo as estantes repletas de livros de negócios, ciência e biografia. "O que aconteceu hoje no restaurante foi extraordinário", começou Roberto, sentando-se em frente a elas. "Você tem noção do que fez, Helena?" A menina encolheu os ombros. "Só vi que o número estava errado. O cálculo do crescimento composto não estava batendo com o resultado final. Era como se alguém tivesse esquecido de multiplicar todos os anos." Roberto inclinou-se para frente, visivelmente intrigado. "E onde você aprendeu sobre juros compostos e taxas de crescimento?" Foi Mariana quem respondeu, encontrando finalmente coragem para falar. "Helena sempre teve facilidade com números, senhor, desde muito pequena. Aos 4 anos já somava e multiplicava de cabeça. Aos 5 começou a ler meus antigos livros de matemática do ensino médio que guardei. Ela é diferente." Roberto assentiu, pensativo. Diferente é uma palavra interessante. Eu diria excepcional. Virou-se para Helena. "Você frequenta algum programa especial na escola?" A menina balançou a cabeça negativamente. "A professora Débora disse que eu poderia fazer uns testes, mas..." Ela olhou para a mãe hesitante. "Não temos condições", completou Mariana, o orgulho materno lutando contra a vergonha de admitir suas limitações financeiras. "Trabalho em 2 empregos para manter nosso aluguel e as contas básicas.
Helena estuda em escola pública, e mesmo sendo a melhor aluna, as oportunidades são limitadas. Roberto levantou-se e caminhou até a janela, observando a chuva por alguns instantes. Sabe, Mariana, hoje sua filha impediu que eu cometesse um erro de quase R$1 bilhão. Ele se virou, encarando-as. O erro nos cálculos que Helena identificou teria me feito pagar muito menos do que o valor real da empresa que estou adquirindo. Eventualmente isso seria descoberto, é claro, mas poderia gerar um processo por má-fé, danos à reputação da Alcântara Pharma e possivelmente anos de batalhas judiciais. Mariana empalideceu. Senhor, Helena não teve a intenção de causar problemas. Ela é apenas uma criança curiosa aqui. Roberto ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Você não está entendendo. Não estou aborrecido. Estou profundamente impressionado e, acima de tudo, grato. Nesse momento, Regina entrou trazendo uma bandeja com sanduíches, suco e café. Depositou-a sobre a mesa central e retirou-se silenciosamente. Helena olhou para a mãe pedindo permissão com os olhos e só após o aceno discreto de Mariana, pegou um sanduíche. O que sua filha fez hoje me fez pensar em muitas coisas, continuou Roberto. Principalmente em como o talento pode surgir nos lugares mais inesperados e como frequentemente deixamos de reconhecê-lo devido a preconceitos ou simplesmente por não estarmos atentos. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Helena é meu maior orgulho, senhor. Tudo o que faço, cada sacrifício, é para dar a ela a chance de um futuro melhor que o meu. Roberto assentiu, compreensivo. Conte-me mais sobre vocês, Mariana. Como tem sido a jornada até aqui? Por alguns instantes, Mariana hesitou. Raramente falava sobre sua vida pessoal, especialmente com estranhos. Mas havia algo na expressão genuinamente interessada de Roberto que a fez baixar suas defesas. Engravidei aos 23 anos, enquanto ainda cursava pedagogia. O pai de Helena. Ele não quis assumir a responsabilidade. Abandonei a faculdade no último ano para trabalhar e sustentar minha filha. Meus pais, que são do interior de Minas, ajudaram no início, mas eles próprios têm dificuldades. Comecei como caixa de supermercado, depois trabalhei em uma lanchonete, até conseguir o emprego no Fazano há 3 anos. Nos fins de semana faço faxinas para complementar a renda. Ela fez uma pausa, olhando para Helena que já estava no segundo sanduíche. Mesmo com todas as dificuldades, sempre incentivei Helena a estudar. Compramos livros usados, visitamos bibliotecas nos fins de semana. Assisto a vídeos educativos com ela quando sobra tempo. Quando percebi seu talento para matemática, tentei estimulá-la como pude, mas sua voz falhou brevemente. Tenho medo, senhor. Medo do quê? Perguntou Roberto intrigado. Medo que descubram o quanto ela é especial e a levem para algum programa onde eu não possa acompanhá-la. Medo que ela cresça em um ambiente onde seja valorizada apenas por sua inteligência e não como pessoa. Medo que se afaste de suas raízes, de quem ela é. Roberto ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras da mulher. Entendo seus temores, Mariana. São legítimos. Mas também vejo o quanto Helena está perdendo por não ter acesso a recursos adequados para desenvolver seu potencial extraordinário. O telefone de Roberto tocou, interrompendo a conversa. Ele olhou para o visor e franziu o senho. Preciso atender. É o Fernando, meu sócio principal. Ele estava presente no jantar hoje. Afastou-se alguns passos e atendeu, mas mesmo assim, Mariana conseguia ouvir partes da conversa. Sim, Fernando. Não é loucura. Estou considerando todas as opções. Não vou tomar decisões precipitadas. A voz de Roberto endureceu repentinamente. Você realmente quer arriscar a reputação da empresa por causa de uma decisão que já sabemos estar baseada em cálculos errados? Sim, confirmaremos tudo amanhã com a auditoria externa. Não quero discutir isso por telefone. Quando desligou, seu rosto estava tenso. Desculpem a interrupção. Onde estávamos? O senhor falava sobre o potencial da minha filha, respondeu Mariana, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Sr. Alcântara, agradeço muito sua preocupação, mas não quero que se sinta obrigado a fazer algo por nós. O que aconteceu hoje foi apenas uma coincidência feliz.
Coincidência? Roberto soltou uma risada breve. Mariana, em 40 anos no mundo dos negócios, aprendi que coincidências são frequentemente oportunidades disfarçadas. O que sua filha fez hoje não foi apenas identificar um erro matemático. Foi demonstrar um tipo de inteligência e percepção que raramente encontro mesmo entre profissionais com décadas de experiência. Helena, que estivera silenciosa durante toda a conversa, finalmente falou. O senhor tem muitos livros de matemática avançada. Posso ver aquele? Ela apontou para um volume de capa azul na estante. Roberto sorriu pegando o livro e entregando-o a ela. Era um exemplar de Análise Real e Complexa, de Walter Rudin, material típico de pós-graduação em matemática. Ele é bem avançado. Matemática universitária. Helena folheou as páginas repletas de equações complexas, seus olhos brilhando de fascínio. É como um quebra-cabeças, não é? Cada símbolo conta uma parte da história. Mariana observava a filha com uma mistura de orgulho e apreensão. A mesma inteligência que hoje havia impressionado um dos homens mais poderosos do país era a que a fazia sentir-se deslocada entre crianças de sua idade, a que a tornava alvo ocasional de bullying na escola, a que a fazia questionar por que não podia simplesmente ser normal. Senhor Alcântara, ela disse finalmente, o que exatamente o senhor está propondo? Roberto voltou a sentar-se, agora com uma expressão determinada. Tenho uma proposta para vocês, mas antes de compartilhá-la preciso ser honesto. Há pessoas que me aconselhariam a simplesmente agradecer pelo ocorrido hoje e seguir em frente. Meu sócio, como você provavelmente percebeu, está preocupado com o que ele chamaria de decisões impulsivas. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Mas algo me diz que encontrar Helena não foi acaso. Foi um lembrete do que realmente importa. E agora, preciso tomar uma decisão que não é apenas sobre negócios, mas sobre o tipo de pessoa que escolho ser. Lá fora, a chuva finalmente começava a diminuir, mas o destino de Mariana e Helena estava prestes a mudar para sempre, sob o teto daquela mansão nos jardins, onde um empresário contemplava uma escolha que desafiaria não apenas seus próprios valores, mas também as estruturas de poder e privilégio que haviam definido sua vida até aquele momento. A notícia estourou nas primeiras horas da manhã seguinte. Menina prodígio de Paraisópolis corrige erro bilionário em negociação, anunciava o portal de economia mais respeitado do país. O telefone de Roberto não parou de tocar desde as 6h30, quando o primeiro jornalista conseguiu seu número pessoal. Na sede da Alcântara Pharma, a sala de crise já estava montada e o Departamento de Relações Públicas trabalhava freneticamente para administrar o tsunami midiático. Como isso vazou, Roberto? Você tem noção do que isso significa para a nossa credibilidade no mercado? Vociferava Fernando Meirelles, sócio fundador e diretor financeiro da empresa, caminhando de um lado para outro na ampla sala de reuniões do 28º andar. Pelas janelas panorâmicas, a cidade de São Paulo se estendia sob um céu ainda nublado, mas sem a chuva torrencial da noite anterior. Roberto mantinha a calma, observando as mensagens que não paravam de chegar em seu celular. O mais importante agora é que a auditoria confirmou o erro. Helena estava certa. Estávamos prestes a fechar um negócio baseado em números incorretos. Isso não é o ponto, rebateu Fernando, batendo com a palma da mão na mesa de vidro. O ponto é que agora toda a imprensa está especulando sobre nossa competência. As ações já caíram 3% só na primeira hora de pregão. Adriana Vasconcelos, diretora jurídica do grupo, interveio com sua habitual objetividade. O que Fernando está tentando dizer, Roberto, é que precisamos de uma estratégia coordenada. Temos 3 frentes para administrar: o mercado financeiro, a opinião pública e o Grupo Silveira, que está furioso com a suspensão do acordo. Roberto assentiu, pensativo. Quanto ao Grupo Silveira, já conversei com Carlos esta manhã. Expliquei que vamos retomar as negociações com os números corretos. Ele não está feliz, mas sabe que não tem escolha. E quanto à menina e sua mãe? Perguntou Adriana. Um silêncio tenso se instalou na sala. Roberto ajeitou-se na cadeira,
consciente de que sua próxima declaração geraria controvérsia. Ofereci a Mariana um cargo na nossa fundação social e uma bolsa de estudos integral para Helena no Colégio Bandeirantes. Fernando levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de indignação. Você fez o quê? Sem consultar o conselho, sem avaliar as implicações? Roberto, você está misturando emoção com negócios. Estou reconhecendo talento e potencial, rebateu Roberto, mantendo a voz calma, mas firme. Aquela menina tem uma capacidade matemática que muitos de nossos analistas formados nas melhores universidades do país não possuem. E sua mãe é uma mulher extraordinária que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu nutrir esse talento. Adriana fez um gesto conciliador com as mãos. A questão não é o mérito delas, Roberto. A questão é o timing e o processo decisório. Precisamos gerenciar isso de forma estratégica, não impulsiva. Roberto estava prestes a responder quando sua assistente entrou apressadamente na sala. Senhor Alcântara, desculpe interromper, mas acho que precisam ver isso. Ela ligou a televisão de 85 polegadas na parede. Um programa matinal de grande audiência exibia fotos de Helena e Mariana, enquanto a apresentadora comentava animadamente. E o Brasil acaba de descobrir seu mais novo gênio. Helena Oliveira, de apenas 7 anos, filha de uma funcionária de limpeza, identificou um erro de cálculo que poderia ter custado bilhões a uma das maiores empresas farmacêuticas do país. Nossa equipe está tentando contato com a família que mora na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. A câmera cortou para um comentarista de economia. O caso levanta questões sérias sobre os processos de auditoria financeira nas grandes fusões e aquisições. Como uma criança conseguiu ver o que dezenas de analistas altamente pagos não viram? Fernando desligou a TV com um gesto brusco. Isso é um desastre. Estamos sendo ridicularizados nacionalmente. Não, Fernando, corrigiu Roberto. Estamos diante de uma oportunidade única. Uma oportunidade de transformar uma crise em algo extraordinariamente positivo. Enquanto isso, em Paraisópolis, Mariana enfrentava seu próprio caos. Acordou com batidas insistentes na porta de seu pequeno apartamento de um quarto. Quando abriu, encontrou 3 repórteres com microfones e câmeras. Dona Mariana pode confirmar que sua filha salvou a Alcântara Pharma de um prejuízo bilionário. Helena recebeu alguma proposta de trabalho ou bolsa de estudos? É verdade que vocês foram levadas para a mansão do empresário Roberto Alcântara ontem à noite? Atordoada, Mariana conseguiu apenas fechar a porta, o coração disparado. Helena apareceu no corredor esfregando os olhos sonolentos. Mãe, quem estava gritando? Ninguém importante, meu amor. Volte a dormir. Mas o barulho no corredor do prédio aumentava. Vizinhos curiosos começavam a se aglomerar. E os repórteres não desistiam. O telefone de Mariana tocou. Era Antônio, seu supervisor no Fasano. Mariana, o que está acontecendo? Tem jornalistas no restaurante perguntando sobre você e sua filha. O gerente está furioso. Antônio, eu juro que não falei com ninguém. Não sei como descobriram. Olha, a direção pediu para você não vir trabalhar hoje até que isso se acalme. Bem, vão avaliar sua situação nos próximos dias. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquele emprego era sua principal fonte de renda. Estão me demitindo? Por causa de ontem? Não estou dizendo isso, só... Fique em casa por enquanto. A ligação foi encerrada, deixando Mariana em um estado de ansiedade aguda. Seu outro emprego, como faxineira em um escritório de advocacia aos sábados, certamente não seria suficiente para pagar as contas. Seu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Alô? Mariana, é Roberto Alcântara. Acabei de ver as notícias. Vocês estão bem? A voz do empresário transmitia genuína preocupação. Senhor, tem repórteres na minha porta. Meu supervisor praticamente me demitiu. Não sei o que fazer. Escute, vou enviar meu motorista para buscá-las. Ele chegará em 30 minutos. Tragam o essencial para alguns dias. Vocês podem ficar em minha casa de hóspedes até que isso se acalme. Mas eu não posso aceitar. Já causamos problemas demais. Mariana, a voz de Roberto era firme. Vocês não causaram problema algum. Foram as circunstâncias. Agora, por favor, aceite minha ajuda.
Helena precisa ser protegida desse circo midiático. Após desligar, Mariana sentou-se na beirada da cama, tentando processar tudo. Helena aproximou-se, observando-a com aqueles olhos perspicazes que pareciam enxergar além do que a maioria das pessoas via. Estamos em problemas, mãe? Mariana abraçou a filha com força. Não, meu amor. Estamos apenas enfrentando algumas mudanças inesperadas. Naquela mesma manhã, Cláudia Mendes, colunista do maior jornal do país, publicava um artigo provocativo. A menina, o bilionário e a matemática da desigualdade. O caso da pequena Helena Oliveira expõe muito mais que um erro de cálculo financeiro. Revela as camadas de privilégio e exclusão que mantêm talentos extraordinários invisíveis em nossa sociedade. Quantas outras Helenas existem nas periferias brasileiras, com potencial para revolucionar nossa ciência, economia ou artes, mas sem acesso às oportunidades básicas? Roberto Alcântara, um dos homens mais ricos do Brasil, agora se vê diante de um dilema que transcende o mundo corporativo. O que fará com essa criança prodígio que o destino colocou em seu caminho? Será apenas uma história para contar em jantares de gala, ou o início de uma transformação real no modo como identificamos e nutrimos talentos em nosso país? O artigo viralizou nas redes sociais, gerando milhares de compartilhamentos e comentários acalorados. Enquanto alguns celebravam a descoberta de um novo gênio brasileiro, outros questionavam a veracidade da história ou insinuavam que Mariana havia treinado a filha para impressionar o empresário. Na sala de reuniões da Alcântara Pharma, Roberto lia o artigo em seu tablet, quando Fernando entrou acompanhado de Carlos Silveira, o dono do grupo que seria adquirido na fusão. Roberto, precisamos conversar, anunciou Fernando, o semblante grave. Carlos está disposto a retomar as negociações, mas tem algumas condições. Carlos Silveira, um homem de 65 anos com o rosto marcado por décadas de negociações duras, sentou-se à frente de Roberto. Alcântara, vou ser direto. Essa história da menina prodígio está manchando a reputação de ambas as empresas. Sugiro emitirmos um comunicado conjunto, afirmando que o erro foi identificado por nossas equipes internas durante uma revisão de rotina. Podemos reconhecer o mérito da garota internamente, mas precisamos preservar a credibilidade das nossas instituições. Roberto observou Carlos por alguns instantes, absorvendo a proposta. Você está me pedindo para mentir, para negar publicamente o que aconteceu. Estou pedindo para você proteger um negócio de bilhões de reais e a reputação de centenas de profissionais que trabalham em nossas empresas, rebateu Carlos. Essa narrativa romântica da criança pobre que salvou o dia pode funcionar para filmes de domingo, mas no mundo real dos negócios corrói a confiança dos investidores. Fernando apoiou as mãos na mesa, inclinando-se na direção de Roberto. Pense bem, Roberto, o que você prefere? Ser o empresário que admitiu publicamente um erro crasso de avaliação ou o visionário que criou um programa de identificação de talentos em comunidades carentes? Podemos transformar isso em algo positivo, sem expor nossas fragilidades. Roberto levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo a cidade pulsava, indiferente aos dramas que se desenrolavam no 28º andar daquele edifício espelhado. Meu motorista está neste momento buscando Mariana e Helena em Paraisópolis. Elas ficarão em minha casa até que possamos organizar uma transição adequada. Carlos soltou uma risada seca. Você está brincando, não é? Vai trazer a faxineira e a filha para sua mansão? O que sua esposa acha disso? Teresa e eu nos separamos há 3 anos, como você bem sabe, respondeu Roberto sem se virar. E Mariana não é a faxineira. É uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, criou uma filha extraordinária. Uma filha que, aos 7 anos, demonstrou mais integridade intelectual que muitos de nós nesta sala. Fernando trocou um olhar preocupado com Carlos. Roberto, você está deixando suas emoções nublarem seu julgamento. Pense no conselho, nos acionistas. Roberto virou-se, encarando os 2 homens. É exatamente neles que estou pensando. Em como explicarei que ignorei deliberadamente um erro que poderia ter custado à empresa centenas de milhões em litígios futuros. Em como justificarei ter silenciado uma criança que fez o que nossos especialistas falharam em fazer, apenas para proteger egos feridos.
Carlos levantou-se visivelmente irritado. Pois bem, comunique-se com nossos advogados quando recuperar a razão. Até lá, considere as negociações suspensas indefinidamente. Após a saída de Carlos e Fernando, Roberto permaneceu sozinho na sala, contemplando o peso da decisão que acabara de tomar. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu motorista. Chegamos à mansão com a senhora Oliveira e sua filha. Houve alguns repórteres que nos seguiram, mas conseguimos entrar sem incidentes. Em outro ponto da cidade, o jornalista Lucas Ferreira, conhecido por reportagens investigativas agressivas, sentava-se com uma fonte anônima em um café discreto. Então você trabalha no departamento financeiro da Alcântara Pharma? Perguntou, gravando a conversa em seu celular. O homem de meia idade, vestindo um terno bem cortado, assentiu nervosamente. Trabalhava. Fui demitido há 3 semanas por cortes estratégicos. E você afirma que essa história da menina prodígio é fabricada? Não exatamente fabricada, mas conveniente. Roberto Alcântara estava procurando uma maneira de sair desse acordo há meses. O Grupo Silveira tem esqueletos no armário que só apareceriam após a fusão. A garota foi apenas a desculpa perfeita. Lucas sorriu, antevendo a manchete bombástica. Ex-funcionário revela: caso da menina prodígio foi manipulado para cancelar fusão bilionária. Enquanto isso, na casa de hóspedes da mansão de Roberto, Helena explorava com fascínio a pequena biblioteca que o empresário havia preparado especialmente para ela. Livros de matemática avançada, física, astronomia e história da ciência. Mariana observava a filha com uma mistura de orgulho e apreensão. O que estamos fazendo aqui, Helena? Em que mundo estamos entrando? A menina ergueu os olhos do livro que folheava, sua expressão surpreendentemente madura para alguém tão jovem. No mundo onde os números contam a verdade, mãe, mesmo quando as pessoas não querem ouvir. 3 semanas se passaram desde o fatídico jantar no Fasano. A tempestade midiática havia se acalmado um pouco, mas seus efeitos continuavam a reverberar. Na sala de estar de sua mansão, Roberto observava a chuva fina que caía sobre o jardim enquanto aguardava seus convidados para um café da manhã decisivo. Senhor Alcântara, seus convidados chegaram, anunciou Regina, a governanta, com sua habitual discrição. Roberto respirou fundo e ajeitou o blazer azul marinho sobre a camisa branca impecável. Esta não era uma reunião de negócios comum. Era um ponto de inflexão que definiria o rumo dos próximos anos de sua vida. Entrando na sala, encontrou 4 pessoas. Jorge Bastos, reitor da mais prestigiada escola de São Paulo, doutora Elisa Camargo, neuropsicóloga especializada em crianças superdotadas, Paulo Ribeiro, seu advogado pessoal, e Ana Luísa Campos, diretora da fundação que levava o sobrenome Alcântara, mas que até então se dedicava apenas a projetos ambientais. Obrigado a todos por virem. Sei que convoquei esta reunião com pouca antecedência, mas o assunto não podia esperar. Enquanto os convidados se acomodavam, a porta dos fundos se abriu silenciosamente. Mariana entrou, visivelmente desconfortável, em seu vestido simples, mas elegante. Um presente de Roberto que ela inicialmente relutou em aceitar. Helena a seguia, usando jeans e uma camiseta com estampas de constelações. Ah, Mariana, Helena, juntem-se a nós, convidou Roberto, indicando 2 lugares vagos. Jorge Bastos não conseguiu disfarçar sua surpresa ao ver a funcionária doméstica e sua filha sendo tratadas como participantes iguais da reunião. Roberto, eu imaginava que conversaríamos sobre um possível programa de bolsas para a sua fundação, comentou ele, lançando um olhar interrogativo na direção de Mariana e Helena. E vamos, Jorge. Mas antes, preciso contextualizar minha decisão. Roberto tomou um gole de seu café e prosseguiu. Nas últimas semanas, refleti muito sobre o significado do que aconteceu naquela noite no Fasano. Inicialmente, pensei apenas nas implicações financeiras, como Helena havia evitado um erro que custaria centenas de milhões. Mas, gradualmente, percebi que o verdadeiro valor estava em algo mais profundo. A revelação de um sistema que desperdiça talentos extraordinários simplesmente porque nascem nos lugares errados. A doutora Elisa assentiu.
Já conversei brevemente com Helena nos últimos dias, a pedido de Roberto. Posso confirmar que estamos diante de um caso excepcional de inteligência matemática. Em meus 25 anos de carreira, raramente encontrei uma mente tão naturalmente apta para padrões numéricos complexos. Helena mantinha os olhos baixos, desenhando sequências de números em um bloquinho que sempre carregava consigo. Parecia alheia à conversa sobre ela, mas Mariana sabia que a filha absorvia cada palavra. O que exatamente você está propondo, Roberto? Perguntou Ana Luísa, diretora da fundação. Roberto levantou-se e caminhou até uma mesa lateral, de onde pegou uma pasta com documentos. Estou propondo uma completa reformulação da Fundação Alcântara. Quero criar um programa chamado Mentes Sem Fronteiras, dedicado a identificar e desenvolver talentos excepcionais em comunidades de baixa renda. Distribuiu cópias de um projeto preliminar para cada um dos presentes. O programa terá 3 pilares: identificação precoce de talentos em escolas públicas, bolsas integrais nas melhores instituições educacionais do país e um centro de pesquisa e desenvolvimento onde esses jovens poderão trabalhar em projetos reais remunerados, sem abrir mão de sua formação acadêmica. Jorge Bastos folheou o documento com expressão cética. Ambicioso, Roberto. Mas você tem ideia dos custos de um programa desta magnitude? E as implicações logísticas? Sem falar nos critérios de seleção que precisariam ser desenvolvidos. Tenho, Jorge. Estou comprometendo 15% das minhas ações na Alcântara Pharma para criar um fundo permanente para o programa. Isso representa aproximadamente 600 milhões de reais em valores atuais. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Paulo Ribeiro, o advogado, pigarreou. Roberto, como seu conselheiro legal, preciso alertá-lo sobre as implicações dessa decisão. O conselho administrativo da empresa pode interpretar isso como... O conselho já foi informado, interrompeu Roberto. Tivemos uma reunião extraordinária ontem à noite. Não vou mentir, houve resistência. Fernando ameaçou renunciar. E você ainda assim decidiu seguir adiante? Perguntou Ana Luísa, impressionada. Decidi porque, pela primeira vez, em décadas, sinto que estou tomando uma decisão verdadeiramente significativa. Roberto voltou-se para Helena, que agora o observava com aqueles olhos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. Esta menina me lembrou do que realmente importa, do porquê comecei na indústria farmacêutica, para fazer diferença, não apenas lucro. Mariana, que estivera silenciosa até então, finalmente falou. Senhor Alcântara, Roberto, estou profundamente grata por tudo que tem feito por nós, mas preciso entender qual será meu papel nisso tudo. Não quero ser apenas um símbolo ou uma história de caridade corporativa. Roberto sorriu, apreciando a franqueza da mulher. Mariana, quero que você seja a coordenadora de relações comunitárias do programa. Ninguém melhor que você, que criou e nutriu o talento de Helena, apesar de todas as dificuldades, para identificar potencial em outras crianças e estabelecer a ponte de confiança com suas famílias. A expressão de Mariana se transformou de surpresa para compreensão e, finalmente, determinação. Não tenho formação para isso. Não concluí minha graduação em pedagogia. E será a primeira a receber uma bolsa para terminar seus estudos, se assim desejar. Mas o que você tem? Experiência de vida, empatia, compreensão das realidades dessas famílias não se aprende em nenhuma universidade. A doutora Elisa interveio. E quanto a Helena? Qual será o plano educacional para ela? Todas as atenções se voltaram para a menina, que continuava absorta em seus cálculos. Após nossas avaliações preliminares, continuou a neuropsicóloga, recomendo um programa híbrido. Helena precisa de aulas avançadas de matemática e ciências, provavelmente em nível de ensino médio ou superior, mas também precisa da socialização com crianças de sua idade. Roberto concordou. Já conversamos sobre isso. Helena frequentará o Colégio Bandeirantes no período regular, com adaptações curriculares, e 3 vezes por semana terá aulas avançadas na Universidade de São Paulo, com professores que já aceitaram participar do programa. Jorge Bastos parecia cada vez mais desconfortável.
Roberto, admiro sua intenção, mas preciso alertá-lo. O sistema educacional tem suas hierarquias e protocolos por boas razões. Inserir uma criança de 7 anos em ambientes acadêmicos avançados pode criar mais problemas que soluções. Há questões psicológicas a considerar, expectativas irrealistas, possível ressentimento de outros alunos. Por isso Doutora Elisa fará acompanhamento constante, respondeu Roberto. E não estamos jogando Helena em um ambiente hostil sem preparação. Cada passo será cuidadosamente planejado e ajustado conforme necessário. Helena, que parecia alheia à discussão, repentinamente ergueu a cabeça. Posso mostrar uma coisa? Todos se voltaram para ela surpresos com a interrupção. Mariana assentiu, encorajando a filha. Helena levantou-se e caminhou até o grande quadro branco que Roberto havia instalado em sua sala de estar, especialmente para as sessões de estudo da menina. Pegou uma caneta e começou a escrever uma sequência de números aparentemente aleatórios. Estive pensando no problema de encontrar outros talentos como o meu, disse ela com a naturalidade de quem discute o clima. Se usarmos análise estatística, baseada na distribuição de Poisson, considerando a população em idade escolar das comunidades de baixa renda de São Paulo e aplicarmos um desvio padrão conservador para habilidades cognitivas excepcionais. A sala mergulhou em silêncio enquanto a menina preenchia o quadro com cálculos cada vez mais complexos. Jorge Bastos arregalou os olhos, claramente impressionado com o que via. Concluindo, continuou Helena, estatisticamente, deve haver aproximadamente 1.347 crianças com potencial semelhante ou superior ao meu nas periferias da Grande São Paulo. Mas apenas 0,3% delas serão identificadas pelos métodos tradicionais de avaliação escolar. Ela pousou a caneta e voltou ao seu lugar, como se tivesse feito algo completamente trivial. Fascinante, murmurou a doutora Elisa. Helena não apenas domina matemática avançada, mas consegue aplicá-la a problemas sociais reais. Jorge Bastos pigarreou, visivelmente abalado. Bem, isso certamente coloca as coisas em perspectiva. Roberto sorriu, satisfeito com o impacto da demonstração de Helena. Então podemos contar com o apoio do Colégio Bandeirantes para este projeto, Jorge? O reitor hesitou por um momento, mas assentiu. Teremos que desenvolver protocolos específicos, mas sim, podem contar conosco. Daquele momento em diante, as coisas começaram a se mover rapidamente. No espaço de 2 meses, a antiga casa de hóspedes da mansão de Roberto foi transformada em um pequeno centro de estudos, com biblioteca, laboratório de ciências básicas e computadores de última geração. Helena iniciou suas aulas no Bandeirantes, não sem enfrentar olhares curiosos e alguns comentários maldosos sobre ser a protegida do bilionário. Mariana, inicialmente relutante em aceitar a proposta de Roberto, começou a perceber que não se tratava de caridade, mas de genuína valorização de suas habilidades. Com a ajuda de uma professora particular, preparava-se para retomar seus estudos de pedagogia, enquanto participava ativamente do desenvolvimento do programa Mentes Sem Fronteiras. Em uma tarde de setembro, enquanto Helena se preparava para sua primeira aula avançada na USP, Mariana ajudava a organizar o material em uma mochila nova. Está nervosa, filha? Helena refletiu por um momento, algo que sempre fazia antes de responder perguntas sobre seus sentimentos, como se estivesse analisando dados internos. Um pouco. Mas é um nervoso bom, como aquela sensação de quando estou prestes a resolver um problema difícil. Mariana sorriu, ajeitando o cabelo da filha. Lembre-se do que conversamos. Você não precisa ser perfeita. Não precisa ser a mais inteligente da sala a todo momento. Só precisa ser você mesma e aproveitar a oportunidade de aprender. E se os outros alunos não gostarem de mim? Eles são muito mais velhos. Era raro ver Helena vulnerável assim, expressando suas inseguranças. Mariana sentou-se ao lado da filha na cama. Alguns podem ficar surpresos, outros talvez sintam inveja. Mas os que realmente importam vão valorizar você pelo que é, não pela sua idade ou de onde veio. O som de uma buzina interrompeu a conversa. Era o motorista que levaria Helena à USP. Mariana acompanhou a filha até o carro, sentindo aquela mistura agridoce de orgulho e apreensão que só as mães conhecem. Boa aula, meu amor. Estarei esperando ansiosa para saber como foi.
Quando o carro desapareceu no portão da mansão, Mariana voltou para a casa de hóspedes, onde encontrou Roberto analisando alguns documentos. Ela foi? Perguntou ele, erguendo os olhos dos papéis. Sim, um pouco nervosa, mas determinada como sempre. Roberto sorriu. Helena é extraordinária, Mariana. Mas sabe o que mais me impressiona? Não é sua capacidade matemática, mas seu coração. E isso ela herdou de você. Mariana sentiu as lágrimas se formando, mas as conteve. Nos últimos meses, havia aprendido a aceitar elogios sem desconforto, a reconhecer seu próprio valor sem diminuí-lo. Obrigada, Roberto, por acreditar em nós. Não, Mariana. Obrigado a vocês por me lembrarem do que realmente importa. Naquela mesma tarde, enquanto Helena entrava pela primeira vez em uma sala de aula universitária cheia de adolescentes e jovens adultos, um e-mail chegava à caixa de entrada de Roberto. Era de Fernando, seu sócio, que havia se afastado temporariamente da empresa após discordar veementemente do novo direcionamento da fundação. Roberto, após 2 meses de reflexão, percebo que talvez tenha reagido precipitadamente. Os números não mentem. Nossas ações subiram 12% desde o anúncio do programa Mentes Sem Fronteiras. O mercado respondeu positivamente a essa iniciativa, que inicialmente considerei impulsiva e arriscada. Mais importante, tenho observado de longe o que você está construindo. É muito maior que um programa de responsabilidade social corporativa. É uma verdadeira transformação na forma como identificamos e nutrimos talentos em nosso país. Se a oferta ainda estiver de pé, gostaria de retornar e contribuir com o projeto. Talvez este velho cão ainda consiga aprender alguns truques novos. Fernando. Roberto sorriu, sentindo uma onda de satisfação que nenhum fechamento de negócio havia lhe proporcionado em anos. Talvez Helena não fosse a única pessoa capaz de enxergar padrões que outros não viam. Talvez ele também estivesse, finalmente, vendo o quadro completo pela primeira vez em sua vida. O primeiro dia de Helena na sala de matemática avançada da USP transcorreu de maneira diferente do que todos haviam imaginado. O professor Renato Azevedo, especialista em teoria dos números e com vasta experiência internacional, havia preparado um problema desafiador para testar as habilidades da garota sem intimidá-la. Um exercício sobre limites que normalmente apresentava aos calouros do curso de matemática. Vamos ver se consegue resolver isso, disse ele, escrevendo na lousa uma expressão com frações e raízes que parecia intimidadora, mesmo para os 3 estudantes de ensino médio que também participavam da aula especial como parte de um programa para jovens talentos. Helena observou a equação por alguns segundos, pegou seu caderno novo, presente de Roberto, e começou a rabiscar. Em menos de 2 minutos levantou a mão. Terminei. O professor ajeitou os óculos, surpreso com a rapidez. Já? E qual foi o resultado que encontrou? -9/2. Um silêncio perplexo tomou conta da pequena sala. O professor aproximou-se e examinou os cálculos de Helena impecavelmente organizados em uma sequência lógica perfeita. Está correto, confirmou ele sem conseguir esconder o assombro. Você pode explicar como chegou a esse resultado tão rapidamente? Helena deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Primeiro notei que poderia usar L'Hopital para resolver a indeterminação. Depois simplifiquei os termos e calculei as derivadas. A resposta apareceu naturalmente. Um dos estudantes mais velhos, Gustavo, filho de um conhecido banqueiro e vestindo roupas de grife, não conseguiu esconder seu desconforto. Vai nos ensinar agora, professora? Comentou com sarcasmo mal disfarçado. Helena não respondeu, mas o comentário a atingiu mais profundamente do que demonstrou. O professor Renato, percebendo a tensão, interveio rapidamente. A habilidade matemática não é propriedade exclusiva de ninguém, Gustavo, e certamente não depende de idade ou origem social. A aula prosseguiu, com Helena resolvendo cada problema proposto com uma facilidade desconcertante. Quando o encontro terminou, ela arrumou silenciosamente seu material, evitando o olhar dos outros alunos. No corredor, enquanto aguardava o motorista que Roberto havia enviado, sentiu alguém tocar seu ombro. Era uma garota, Beatriz, a única menina entre os outros 3 estudantes do programa. Aqui,
disse ela, entregando um papel dobrado. Não ligue para o Gustavo. Ele implica com todo mundo. Helena aceitou o bilhete confusa e só o abriu quando já estava no carro a caminho da mansão de Roberto. Você é incrível. Nos ensina coisas que ninguém aqui entende de verdade. Não desista da gente. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios enquanto ela guardava cuidadosamente o papel em seu caderno. Na mansão, Mariana aguardava ansiosamente o retorno da filha. Quando Helena entrou pela porta da casa de hóspedes, seu rosto ilegível como sempre que processava experiências emocionais complexas, a mãe sentiu o coração apertar. Como foi, meu amor? Helena considerou a pergunta por alguns instantes. Diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Eu sou diferente. A menina sentou-se à mesa da cozinha, abrindo seu caderno. Posso resolver mais alguns problemas antes do jantar? Mariana reconheceu o padrão. Quando algo a perturbava emocionalmente, Helena se refugiava na segurança e na previsibilidade dos números. Decidiu não pressionar, pelo menos não naquele momento. Naquela noite, enquanto ajudava Helena a se preparar para dormir, Mariana encontrou o bilhete de Beatriz caído no chão. Leu-o discretamente e sentiu uma onda de alívio. Pelo menos uma pessoa havia estendido a mão para sua filha. Helena, vi o bilhete da sua colega. Parece que você fez uma amiga hoje. A menina encolheu os ombros, fingindo indiferença. Talvez. Quer me contar o que aconteceu na aula? Parece que algo a incomodou. Helena hesitou, mordendo o lábio inferior. Um gesto raro que sempre indicava conflito interno. Um dos meninos, o Gustavo, ele fez um comentário. Como se eu não devesse estar lá. Mariana sentou-se na beirada da cama, sentindo aquela dor familiar que todas as mães experimentam quando seus filhos enfrentam rejeição. E como você se sentiu? Não sei explicar. É como se eu fosse um erro em uma equação perfeita. Algo que não deveria estar ali e que desequilibra tudo. Helena fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto distante. Às vezes penso que seria mais fácil se eu fosse como as outras crianças. Se não visse os números da forma como vejo. Mariana tomou as mãos da filha entre as suas. Helena, escute-me. Você não é um erro em equação alguma. É uma variável única, extraordinária, que transforma qualquer equação em algo mais interessante, mais valioso. Mas e se eu só quiser ser normal? Ter amigos da minha idade? Brincar de coisas simples? Você pode ter tudo isso, meu amor. Ser especial não significa ser diferente em tudo. Significa apenas que você tem um dom que poucos têm. Mas isso não define quem você é por completo. Nos dias seguintes, Helena continuou frequentando as aulas especiais na USP, sempre mantendo uma distância segura de Gustavo, mas gradualmente se aproximando de Beatriz, que demonstrava genuíno fascínio pelas explicações que a garota mais nova oferecia sobre conceitos matemáticos complexos. Enquanto isso, o programa Mentes Sem Fronteiras começava a tomar forma. Roberto havia designado uma equipe de psicólogos, pedagogos e cientistas para desenvolver métodos de identificação de talentos nas escolas públicas da periferia. Mariana participava ativamente das reuniões, oferecendo perspectivas valiosas sobre as realidades das famílias nas comunidades. Numa tarde de outubro, Roberto convocou uma reunião especial na biblioteca da mansão principal. Além de Mariana, estavam presentes Fernando, que havia retornado à empresa como diretor de inovação, e 3 novos membros da equipe da fundação. Tenho uma proposta, anunciou Roberto. Quero transformar o salão anexo da mansão em um espaço de aprendizagem. Um lugar onde Helena possa estudar, mas também onde possamos trazer outras crianças, identificadas pelo programa, para aulas especiais e atividades extracurriculares. Fernando, que havia mudado consideravelmente sua postura nas últimas semanas, assentiu entusiasticamente. Podemos equipar o espaço com tecnologia de ponta, laboratórios virtuais, impressoras 3D, material para robótica. Mariana observava a animação dos 2 empresários com um misto de gratidão e cautela. Posso fazer uma sugestão? Interrompeu ela, ainda insegura sobre seu lugar naquele círculo de poder. Claro, Mariana, incentivou Roberto. Helena está aprendendo coisas extraordinárias, mas também está lutando para equilibrar isso
com necessidades emocionais e sociais normais de qualquer criança. Talvez esse espaço pudesse ser menos ostensivo, algo que não a faça sentir ainda mais diferente dos outros. Roberto refletiu por um momento. Tem toda razão. Não queremos criar uma torre de marfim, mas um ambiente acolhedor onde o aprendizado aconteça naturalmente. Nas semanas seguintes, o salão foi transformado em um espaço aconchegante, com estantes de livros, mesas de trabalho colaborativo, um pequeno laboratório de ciências e, por insistência de Mariana, uma área com jogos e atividades típicas da infância. Em uma quarta-feira chuvosa, Helena chegou da escola regular acompanhada não apenas por Beatriz, como se tornara costume, mas também por Gustavo, o garoto que a havia tratado com desdém no primeiro dia. Mariana, que preparava um lanche na cozinha da casa de hóspedes, não conseguiu esconder a surpresa. Mãe, estes são meus colegas das aulas avançadas, apresentou Helena com uma formalidade quase cômica em uma criança de 7 anos. Beatriz e Gustavo, podemos estudar no salão novo hoje? Claro, meu amor. Vou preparar um lanche para vocês. Enquanto os três se dirigiam para o salão, Mariana notou algo diferente em Helena. Uma leveza, um brilho nos olhos que não via há semanas. Decidiu manter distância, dando-lhes privacidade, mas não resistiu a espiar ocasionalmente pela porta entreaberta. O que viu a emocionou profundamente. Helena estava diante do quadro branco, explicando um conceito de geometria analítica com a mesma paixão que demonstrava quando descobria um novo padrão matemático. Beatriz assistia fascinada, fazendo perguntas ocasionais, e Gustavo, surpreendentemente, ouvia com atenção respeitosa, sem qualquer traço da arrogância anterior. Quando Mariana entrou com a bandeja de lanches, captou um fragmento da conversa. Então é como se as dimensões fossem dobradas sobre si mesmas, explicava Helena, desenhando algo que parecia um origami matemático no quadro. A topologia nos permite entender superfícies que parecem impossíveis em nossa percepção tridimensional. Incrível, murmurou Gustavo. Meu pai sempre disse que matemática avançada era só para gênios naturais como você. Helena parou, o marcador suspenso no ar. Não sou um gênio. Só vejo os padrões mais claramente. Como quem tem uma visão melhor enxerga mais longe. Mas isso não o torna superior, apenas diferente. A humildade genuína na resposta pareceu desarmar completamente Gustavo. Mariana notou o momento exato em que a expressão do garoto mudou, de admiração relutante para respeito autêntico. Trouxe um lanche para vocês, anunciou ela, quebrando o momento. Enquanto os três comiam, conversando agora sobre assuntos mais típicos de sua idade, jogos, filmes, música, Mariana retirou-se discretamente. Na cozinha encontrou Roberto, que acabara de chegar de uma reunião. Como está indo o estudo em grupo? Perguntou ele, servindo-se de café. Surpreendentemente bem. Até o garoto que implicou com Helena no primeiro dia parece ter mudado completamente. Roberto sorriu. A inteligência impressiona, mas é o caráter que conquista. Helena tem os dois. Sim, mas ainda me preocupo. Ela está se movendo entre mundos muito diferentes. A escola regular onde tenta se encaixar com crianças de sua idade, as aulas avançadas com adolescentes e agora este programa que estamos construindo. Tenho medo que ela se sinta dividida. É uma preocupação válida, concordou Roberto. Mas sabe o que percebi observando Helena nestas semanas? Ela tem uma capacidade extraordinária de adaptação. Talvez porque sempre teve que navegar entre realidades distintas, a simplicidade do nosso lar em Paraisópolis e a complexidade do mundo que ela enxerga através da matemática. Naquela noite, após os visitantes partirem, Helena surpreendeu a mãe com um pedido incomum. Mãe, podemos convidar mais pessoas para o grupo de estudos? O professor Renato mencionou 2 outros alunos que também participam do programa de talentos, mas não puderam vir hoje. Mariana sentiu uma onda de alegria. Sua filha, sempre tão reservada, estava ativamente buscando conexões sociais. Claro que sim. Podemos organizar encontros regulares aqui. Helena hesitou, brincando nervosamente com a ponta do lápis. Gustavo me pediu desculpas hoje. Ele disse que no começo sentia inveja porque matemática é a única coisa em que ele sempre foi o melhor. E de repente apareceu uma pirralha
que resolvia tudo em segundos. Mariana sorriu. É difícil para as pessoas quando seus talentos, que os fazem sentir especiais, são superados por outros. Mostra a maturidade da parte dele reconhecer isso. Ele também contou que os pais dele estão bravos porque ele quer estudar astrofísica. Eles querem que ele seja advogado como o pai e o avô. Mariana sentou-se ao lado da filha, sentindo uma pontada de empatia pelo garoto que inicialmente havia machucado sua filha. Às vezes, Helena, os adultos projetam seus próprios sonhos e expectativas nos filhos, esquecendo que cada pessoa tem sua própria jornada a seguir. Como você nunca fez comigo, observou Helena, com uma percepção que frequentemente surpreendia sua mãe. Porque meu único sonho para você sempre foi que fosse feliz, meu amor, seja descobrindo novos teoremas matemáticos ou fazendo qualquer outra coisa que dê sentido à sua vida. Na manhã seguinte, enquanto Helena se preparava para a escola regular, Mariana encontrou algo inesperado sobre a mesa de estudos da filha. Páginas de seu caderno especial de cálculos avançados, rasgadas e amassadas. Alarmada, perguntou o que havia acontecido. Resolvi que não vou mais mostrar o que sei na escola, respondeu Helena, evitando o olhar da mãe. É mais fácil assim. Mais fácil como, filha? Mais fácil fingir que sou como todo mundo. Ontem, na aula de matemática, a professora perguntou quanto era 24 vezes 16. Eu respondi 384 antes que ela terminasse a pergunta. Todo mundo olhou para mim como se eu fosse estranha. Mariana sentiu o coração apertar. Era uma batalha constante, incentivar o desenvolvimento intelectual de Helena sem que isso a isolasse socialmente. Helena, olhe para mim. Esperou até que os olhos da filha encontrassem os seus. Lembra do que conversamos sobre ser autêntica? Sobre não esconder seus dons? Lembro. Então por que está rasgando suas anotações? Helena suspirou, um som surpreendentemente adulto vindo de uma criança tão pequena. Porque às vezes cansa, mãe. Cansa ser diferente o tempo todo. Mariana abraçou a filha com força, sentindo os pequenos ombros tremerem, levemente. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas lembre-se de onde chegamos. De todas as portas que se abriram, porque você teve coragem de ser quem é. De quantas outras crianças poderão ter as mesmas oportunidades agora? Helena se afastou gentilmente, enxugando uma lágrima furtiva. Você está certa, só... Às vezes é difícil. As coisas mais valiosas geralmente são, filha. Agora vamos juntar esses pedaços e recompor suas anotações. Cada número, cada fórmula que você descobre é importante. Não para impressionar os outros, mas porque é parte de quem você é. Enquanto recolhiam os fragmentos rasgados, colando-os cuidadosamente de volta ao caderno, Mariana refletia sobre sua própria jornada. Há apenas alguns meses, era uma empregada doméstica lutando para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo na periferia. Agora, estava ajudando a moldar um programa educacional que poderia transformar a vida de centenas de crianças talentosas. E tudo porque sua filha havia tido a coragem de dizer, em voz alta, que um número estava errado. Enquanto o outono se transformava em inverno, o grupo de estudos na mansão de Roberto crescia gradualmente. O que começara com Helena, Beatriz e Gustavo, agora incluía mais 5 estudantes excepcionais, de idades e origens diversas. O espaço de aprendizagem no salão anexo tornara-se um verdadeiro laboratório de ideias, onde os jovens talentos trocavam conhecimentos e exploravam conceitos além do currículo tradicional. As merendas de estudo, como Helena as chamava, tornaram-se eventos aguardados por todos. A menina, que antes se sentia deslocada em qualquer ambiente, finalmente encontrara seu lugar. Não apenas como a gênia matemática, mas como uma facilitadora que conseguia explicar conceitos complexos de forma acessível, mesmo para quem não compartilhava sua facilidade com os números. Em uma dessas tardes, enquanto explicava o conceito de sobreposição quântica, usando o exemplo de uma pasta de dente que só define sua forma quando observada, Helena notou que Gustavo parecia distante, mexendo distraidamente em seu caderno, sem realmente prestar atenção. Tudo bem, Gustavo? Lhe perguntou ela, interrompendo sua explicação.
O garoto levantou os olhos, visivelmente constrangido por ter sido notado. Desculpe, Helena. Estou um pouco distraído hoje. A sala ficou em silêncio. Nas últimas semanas, Gustavo havia se tornado um dos participantes mais engajados do grupo, frequentemente trazendo artigos científicos e questões desafiadoras sobre astrofísica, sua paixão. Podemos fazer uma pausa? Sugeriu Beatriz, percebendo o desconforto do colega. Todos concordaram e se dispersaram pelo salão, alguns indo buscar lanches na cozinha, outros folheando livros nas estantes. Helena aproximou-se de Gustavo, que permanecera sentado, olhando pela janela para o jardim impecável da mansão. Você não parece bem, disse ela com a franqueza direta que a caracterizava. Gustavo hesitou, passando a mão pelos cabelos bem cortados. Meus pais, eles me proibiram de vir aqui na próxima semana. Disseram que estou desperdiçando tempo com essa fantasia de ser astrofísico. Helena franziu a testa, processando a informação. Mas você é brilhante em física e matemática. Seus cálculos sobre órbitas elípticas semana passada estavam perfeitos. Gustavo sorriu tristemente. Isso não importa para eles. O plano sempre foi que eu estudasse direito, como meu pai e meu avô, para assumir o escritório da família. Disseram que essas reuniões de estudo são bonitinhas, mas não são o mundo real. A conversa foi interrompida quando Roberto entrou no salão, trazendo consigo um homem de aparência séria que carregava uma pasta executiva. Olá, jovens cientistas, cumprimentou Roberto com o entusiasmo que sempre demonstrava ao visitar o grupo. Este é o Dr. Paulo Mendonça, reitor do Instituto Nacional de Ciências. Os estudantes se reagruparam curiosos. Helena percebeu imediatamente a postura rígida do visitante, seus olhos críticos avaliando o ambiente e os jovens presentes. Dr. Mendonça veio conhecer nosso programa e discutir uma possível parceria institucional, explicou Roberto. Gostaria que vocês continuassem normalmente com suas atividades para que ele possa observar a dinâmica do grupo. Helena voltou ao quadro branco, retomando sua explicação sobre mecânica quântica. Notou que o Dr. Mendonça a observava com particular interesse, tomando notas ocasionais em um pequeno caderno. Após cerca de 1 hora, durante a qual o reitor circulou pelo salão, examinando os projetos e fazendo perguntas pontuais aos estudantes, Roberto o conduziu para seu escritório. Helena, com sua curiosidade característica, encontrou uma desculpa para passar pelo corredor adjacente, de onde podia ouvir fragmentos da conversa. Metodologia não ortodoxa e potencialmente problemática, dizia a voz grave do Dr. Mendonça. Compreendo seu entusiasmo, Sr. Alcântara, mas o desenvolvimento de mentes excepcionais requer estruturas acadêmicas estabelecidas, não arranjos improvisados por mais bem-intencionados que sejam. Com todo respeito, doutor, o que temos observado é justamente o contrário, respondeu Roberto. Estes jovens floresceram quando libertados das limitações das estruturas tradicionais. Particularmente sobre a menina Helena, continuou o reitor. Um talento como o dela precisa de orientação formal, disciplina rigorosa. Não pode ser deixada à própria sorte para escolher o que e como estudar. Ela não está à própria sorte. Tem professores universitários orientando-a, um grupo de pares intelectuais desafiando-a e, o mais importante, tem sua mãe e uma equipe de suporte emocional garantindo seu desenvolvimento integral como pessoa, não apenas como mente. Helena afastou-se silenciosamente, o coração acelerado. Voltou ao salão onde seus colegas continuavam estudando. Mas sua mente agora estava repleta de preocupações. Quem era esse homem para julgar o programa que havia transformado sua vida? Para sugerir que ela precisava ser disciplinada e orientada, como se fosse um experimento e não uma criança? Quando o grupo se dispersou no final da tarde, Helena procurou Mariana, que havia passado o dia em reunião com a equipe do programa Mentes Sem Fronteiras em outro setor da mansão. Mãe, perguntou ela sem preâmbulos, o que aconteceria se alguém quisesse me tirar daqui? Mariana ficou imediatamente alerta. Como assim, Helena? Alguém disse algo a você? A menina relatou o que havia escutado da conversa entre Roberto e o reitor. Mariana ouviu atentamente, sua expressão oscilando entre preocupação e determinação. Helena,
Ninguém vai tirá-la de mim ou deste programa sem meu consentimento. Sou sua mãe e tenho a palavra final sobre sua educação. Mas e se eles disserem que você não sabe o que é melhor para mim? Que precisamos de especialistas para decidir? Mariana se ajoelhou, ficando na altura dos olhos da filha. Escute-me bem, Helena. Nenhum título acadêmico, nenhuma instituição de prestígio pode substituir o que construímos juntas todos estes anos. Confie em mim. Roberto não permitiria algo assim e eu certamente não permitiria. Mais tarde naquela noite, após Helena adormecer, Mariana procurou Roberto em seu escritório. Encontrou-o ainda trabalhando, revisando documentos com expressão concentrada. Precisamos conversar sobre o reitor, disse ela sem rodeios. Roberto suspirou, recostando-se em sua cadeira. Helena ouviu nossa conversa, imagino. Parte dela, o suficiente para ficar preocupada. Sente-se, Mariana. Ele indicou a poltrona à sua frente. O Dr. Mendonça representa uma visão tradicional da educação de talentos excepcionais. Para ele, crianças como Helena devem ser moldadas por protocolos rígidos em ambientes altamente estruturados. E você está considerando a parceria com ele? Estou considerando todas as opções para o crescimento do programa. O Instituto tem recursos, credibilidade e alcance que seriam valiosos para expandirmos o Mentes Sem Fronteiras. Mas a que custo, Roberto? Transformar nosso programa em algo que vai contra seus próprios princípios fundadores? Roberto observou Mariana com admiração. Em poucos meses, ela havia passado de uma mulher hesitante, temerosa de expressar suas opiniões em ambientes de poder, para uma defensora articulada e convicta de suas ideias. Não se preocupe. Não comprometerei os valores do programa por uma parceria institucional, por mais prestigiosa que seja. Apenas quis ouvir o que ele tinha a propor. Helena não é um espécime de laboratório para ser estudado, nem são as outras crianças que esperamos encontrar através do programa. Concordo plenamente. Na verdade, foi exatamente isso que disse ao Dr. Mendonça após ouvi-lo. Chegamos a um impasse cortês. Mariana relaxou visivelmente. Desculpe a abordagem direta. É que quando se trata da Helena, não precisa se desculpar. Sua proteção feroz é exatamente o que toda criança merece de seus pais. Roberto fez uma pausa, considerando suas próximas palavras. Na verdade, depois que o reitor saiu, fiquei refletindo sobre nossa conversa. Sabe o que percebi? Que ele representa exatamente o tipo de pensamento que manteve talentos como o de Helena invisíveis por tanto tempo. A ideia de que o gênio só pode florescer em condições controladas, prescritas por quem está no poder. É como uma forma de colonização intelectual, observou Mariana. Eles querem os benefícios do talento, mas apenas se puderem controlá-lo, moldá-lo segundo suas próprias expectativas. Roberto assentiu, impressionado com a analogia. Exatamente. E isso me fez pensar. Talvez o verdadeiro propósito do Mentes Sem Fronteiras não seja apenas identificar talentos excepcionais, mas desafiar fundamentalmente a forma como definimos e nutrimos esses talentos. Na manhã seguinte, enquanto Helena preparava-se para a escola, Mariana notou que a filha parecia incomumente pensativa, ainda preocupada com a conversa de ontem. Helena negou com a cabeça. Estou pensando em Gustavo, no problema dele com os pais. Ah, sim. Ele comentou algo sobre isso? Eles não querem que ele estude astrofísica. Querem que seja advogado como o pai. Helena franziu a testa, profundamente concentrada. Isso é triste, não é? Quando alguém tenta impedir você de ser quem realmente é. Mariana sentiu uma onda de orgulho. Sua filha, com toda a sua genialidade matemática, mostrava uma empatia e compreensão emocional além de sua idade. Sim, é muito triste, mas nem todos os pais compreendem que sua função é apoiar os sonhos dos filhos, não impor os próprios. Helena permaneceu em silêncio por alguns instantes, claramente processando uma ideia complexa. E se fôssemos conversar com os pais dele, não como um confronto, mas para mostrar o que estamos fazendo aqui, o quanto ele é bom em física e matemática? Mariana hesitou. A proposta era ousada e potencialmente problemática. Helena, nem sempre podemos interferir nas dinâmicas familiares de outras pessoas. Os pais de Gustavo podem se sentir ofendidos. Mas se não fizermos nada, ele vai desistir do sonho dele. Vai passar a vida,
fazendo algo que odeia só para agradar os pais. Isso é justo? A pergunta pairou no ar desafiadora. Mariana reconheceu nela o mesmo espírito que havia levado Helena a corrigir um erro de cálculo diante de executivos poderosos. Naquela noite no Fasano, a convicção inabalável de que a verdade deveria prevalecer sobre convenções sociais. Mais tarde naquele dia, Mariana discutiu a situação com Roberto, que surpreendentemente apoiou a ideia de Helena. Podemos organizar um evento, uma pequena demonstração dos projetos que os jovens estão desenvolvendo aqui. Convidaremos os pais de todos, inclusive os de Gustavo. Tem certeza? Não queremos criar constrangimentos. Mariana, às vezes as pessoas precisam ver para acreditar. Os pais de Gustavo provavelmente nunca viram o filho em seu elemento, fazendo o que realmente ama e no que é excepcionalmente bom. Talvez essa seja a chance deles. O evento foi marcado para o domingo seguinte. Cada estudante prepararia uma pequena apresentação sobre seu projeto atual. Helena, percebendo o quanto isso significava para Gustavo, ofereceu-se para ajudá-lo a preparar uma demonstração sobre formação estelar que destacaria seus cálculos e teorias. Durante a semana, enquanto trabalhavam juntos, após as aulas regulares, Gustavo confessou seus temores. Meu pai provavelmente nem virá. E se vier, vai ficar o tempo todo checando e-mails no celular, só esperando acabar para me dizer que foi uma perda de tempo. Então faremos algo tão impressionante que ele não conseguirá olhar para o celular, respondeu Helena com determinação. Na manhã do evento, o salão de aprendizagem foi reorganizado para acomodar os visitantes. Pequenas estações foram montadas, onde cada estudante demonstraria seu projeto. A tensão era palpável, especialmente para Gustavo, que não parava de verificar o relógio. Os pais começaram a chegar. Primeiro os de Beatriz, um casal de professores universitários claramente orgulhosos da filha. Depois vieram os responsáveis pelos outros estudantes. Roberto circulava entre eles, apresentando-se e explicando a filosofia do programa. Mariana, inicialmente hesitante em seu papel de coordenadora, surpreendeu-se conversando com desenvoltura com os visitantes, muitos dos quais demonstravam genuíno interesse em sua jornada. Quando quase todos já haviam chegado, a expressão de Gustavo murchou visivelmente. Seus pais não estavam entre os presentes. Helena, percebendo o desapontamento do amigo, aproximou-se dele. Eles ainda podem chegar, disse, tentando soar confiante. Esquece, Helena. Eu sabia que isso aconteceria. A amargura em sua voz era dolorosa de ouvir. Nesse momento, a porta do salão se abriu. Um homem alto em um terno impecável entrou, seguido por uma mulher elegante. Gustavo empalideceu. São eles, sussurrou. O homem, que Helena imediatamente reconheceu como uma versão mais velha e mais severa de Gustavo, olhou ao redor com evidente desconforto. A mulher, porém, sorriu ao ver o filho e acenou discretamente. Roberto dirigiu-se imediatamente ao casal, estendendo a mão em cumprimento. Senhor e senhora Almeida, é um prazer recebê-los. Sou Roberto Alcântara. Dr. Ricardo Almeida, corrigiu o homem automaticamente. Esta é minha esposa, Luciana. Recebemos seu convite e, apesar de nossos compromissos, achamos que deveríamos conhecer este projeto. Helena, que observava a interação à distância, notou a tensão na postura de Gustavo. Aproximou-se dele e sussurrou. Lembra do que praticamos. Você conhece o assunto melhor que qualquer um aqui. Apenas seja você mesmo. As apresentações começaram. Cada estudante teve 10 minutos para demonstrar seu projeto. Helena foi a terceira, explicando com naturalidade um algoritmo que havia desenvolvido para otimizar rotas de transporte público, potencialmente reduzindo o tempo de viagem para trabalhadores da periferia. Mesmo os adultos menos familiarizados com matemática conseguiram apreciar as implicações práticas de seu trabalho. Finalmente, chegou a vez de Gustavo. Ele caminhou até sua estação, onde um modelo do sistema solar e vários diagramas estavam dispostos. Por um momento, pareceu que iria congelar diante do olhar crítico do pai, mas então seus olhos encontraram os de Helena, que assentiu encorajadoramente. Meu projeto, começou ele, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Investigar a possibilidade de vida em exoplanetas dentro da chamada zona habitável de suas estrelas.
À medida que explicava seus cálculos, as simulações que havia criado, as variáveis que havia considerado, uma transformação ocorreu. O nervosismo inicial deu lugar a uma confiança tranquila, ao entusiasmo genuíno de alguém falando sobre sua paixão. Seus olhos brilhavam quando descrevia as implicações de suas descobertas, as perguntas ainda sem resposta que o motivavam a continuar pesquisando. Helena observou o Dr. Almeida durante a apresentação. Inicialmente, ele mantinha os braços cruzados, a expressão cética. Mas gradualmente, quase imperceptivelmente, sua postura mudou. Começou a inclinar-se para a frente, prestando atenção genuína. Em determinado momento, chegou a fazer uma pergunta. Não para desafiar ou desacreditar, mas com interesse real. Quando todas as apresentações terminaram, os visitantes foram convidados a circular e conversar com os jovens pesquisadores. Helena notou que o Dr. Almeida permaneceu na estação de Gustavo, examinando suas anotações e fazendo perguntas adicionais. A senhora Almeida, por sua vez, conversava animadamente com Mariana. Roberto aproximou-se de Helena, que observava a cena à distância. Parece que seu plano funcionou, comentou ele. Ainda não sabemos. O pai dele pode estar apenas sendo educado. Talvez, mas vi algo na expressão dele durante a apresentação. Um lampejo de reconhecimento, como se estivesse vendo o filho realmente pela primeira vez. Helena considerou as palavras de Roberto. Espero que sim. Gustavo seria um excelente astrofísico. Seria um desperdício se ele acabasse fazendo algo que não ama. Sabe, Helena, você fez algo extraordinário hoje. Não apenas ajudou seu amigo a demonstrar seu talento, mas nos lembrou a todos que nosso programa não é apenas sobre identificar habilidades excepcionais. É sobre criar espaço para que essas habilidades sejam reconhecidas, valorizadas e nutridas. À medida que os visitantes começavam a se despedir, Helena notou o Dr. Almeida colocando a mão no ombro do filho. Um gesto simples, mas carregado de significado. Não conseguiu ouvir o que ele disse, mas viu o rosto de Gustavo se iluminar com um sorriso esperançoso. Quando todos haviam partido, Gustavo correu até Helena, os olhos brilhando de excitação. Eles vão pensar no assunto, exclamou ele. Meu pai disse que ficou impressionado e que talvez, apenas talvez, a astrofísica não seja uma fantasia adolescente como ele pensava. Helena sorriu genuinamente feliz pelo amigo. Viu? Às vezes as pessoas só precisam ver para acreditar. Mais tarde naquela noite, enquanto ajudava a organizar o salão após o evento, Helena encontrou um envelope formal sobre uma das mesas. Estava endereçado a Roberto. Reconhecendo o brasão do Instituto Nacional de Ciências, entregou-o a ele com curiosidade. Roberto abriu o envelope e leu a carta em silêncio, sua expressão mudando de surpresa para indignação. O que foi? Perguntou Mariana, notando sua reação. É do Dr. Mendonça. Ele recusa formalmente qualquer parceria com o Mentes Sem Fronteiras. Segundo ele, o gênio deve ser moldado por estruturas estabelecidas, não por sentimentalismos ou revoluções populares. Mariana franziu o senho, visivelmente irritada. Que absurdo! Como se estruturas estabelecidas não tivessem falhado em identificar talentos como o de Helena por décadas. Roberto permaneceu em silêncio por alguns instantes, relendo a carta. Então, surpreendentemente, sorriu. Sabe o que isso significa, não é? Que teremos que encontrar outros parceiros institucionais. Sugeriu Mariana. Não apenas isso. Significa que estamos realmente desafiando o status quo. E quando isso acontece, a resistência é inevitável. Ele dobrou a carta cuidadosamente. O Dr. Mendonça fez mais por nós com esta recusa do que faria como parceiro relutante. Ele clarificou exatamente contra o que estamos lutando. A ideia de que o talento só é válido quando validado por estruturas de poder existentes. Helena, que ouvia atentamente a conversa, finalmente falou. Como em matemática, às vezes precisamos de uma prova por contradição. Para provar que algo é verdadeiro, demonstramos que sua negação leva a um absurdo. Roberto e Mariana olharam para a menina impressionados com a analogia. Exatamente, Helena, concordou Roberto. E agora temos nossa prova por contradição. A negação de nossa abordagem. A insistência em moldar talentos dentro de estruturas rígidas leva ao absurdo de ignorar ou suprimir mentes brilhantes
que não se encaixam no modelo pré-estabelecido. Mariana assentiu, uma nova determinação em seu olhar. Então, o que fazemos agora? Agora, respondeu Roberto, preparamos nossa resposta, não apenas ao Dr. Mendonça, mas ao sistema que ele representa. E essa resposta será o sucesso do Mentes Sem Fronteiras. O inverno paulistano finalmente dava lugar à primavera. Nos jardins da mansão de Roberto, as primeiras flores começavam a desabrochar, simbolizando perfeitamente o momento de florescimento que o programa Mentes Sem Fronteiras atravessava. Passados 6 meses desde o encontro fatídico no Fazano, a Fundação havia identificado 23 crianças excepcionais, em diversas comunidades da periferia de São Paulo, todas agora participando de programas educacionais personalizados. A casa de Roberto, antes um símbolo de isolamento privilegiado, transformara-se em um vibrante centro de aprendizagem e intercâmbio. O salão de estudos, agora expandido para incluir um pequeno laboratório científico, fervilhava de atividades durante todos os dias da semana. A biblioteca, ampliada com títulos que abrangiam desde literatura infantil até manuais avançados de física quântica, raramente ficava vazia. Na primeira segunda-feira de setembro, Roberto observava pela janela de seu escritório o movimento incomum nos jardins. Uma equipe de técnicos instalava um telão e organizava cadeiras em semicírculo diante dele. Dentro da casa, funcionários ajustavam o sistema de som e preparavam mesas com café e petiscos. Nervoso? Perguntou Mariana, entrando na sala com uma pasta de documentos. Roberto sorriu ajustando a gravata. Um pouco. É a primeira vez que apresentamos formalmente os resultados do programa para a comunidade acadêmica e empresarial. Muito está em jogo. Helena está mais nervosa que você. Nunca a vi revisar tanto uma apresentação. Ela é a atração principal, afinal. Quantos anos ela tem agora? 8. Já se fez 8 no mês passado. Às vezes me esqueço disso, sabia? Especialmente quando a ouço discutindo teoria dos números com professores universitários. Roberto assentiu, compreensivo. Como ela está lidando com tudo isso? A notoriedade, as expectativas, a pressão, surpreendentemente bem. Acho que ajuda a ter encontrado iguais, outros jovens que também se sentem diferentes. E o fato de mantermos sua rotina escolar normal, com amigos da idade dela, proporciona equilíbrio. Mariana fez uma pausa refletindo. Sabe o que ela me disse ontem? Que quando crescer quer ser professora. Não pesquisadora isolada em algum laboratório de alto nível, não consultora ganhando milhões em Wall Street. Professora. Isso não me surpreende, respondeu Roberto. Helena tem um dom natural para explicar conceitos complexos de forma acessível. Vejo como os outros estudantes gravitam em torno dela quando estão com dificuldades. Mariana concordou. Um sorriso orgulhoso nos lábios. Ela diz que quer multiplicar oportunidades, não apenas conhecimento. O som de carros chegando interrompeu a conversa. Os primeiros convidados estavam chegando para a conferência Matemática, aplicada à resolução de problemas sociais, o primeiro evento público, organizado pela Fundação Alcântara para apresentar os resultados preliminares do programa Mentes Sem Fronteiras. Entre os convidados estavam reitores de universidades, empresários do setor tecnológico, representantes do Ministério da Educação, jornalistas e, mais importante, as famílias das crianças participantes do programa. A presença mais surpreendente, notada por Roberto assim que entrou no jardim para receber os convidados, foi a do Dr. Paulo Mendonça, o reitor do Instituto Nacional de Ciências, que havia recusado tão veementemente a parceria meses antes. Dr. Mendonça, cumprimentou Roberto estendendo a mão com cordialidade profissional. As amados Tibetiatas, confesso que não esperava vê-lo aqui hoje. O reitor, agora visivelmente mais descontraído que em sua primeira visita, apertou a mão oferecida. Digamos que minha curiosidade científica falou mais alto. Senhor Alcântara, quero ver com meus próprios olhos os resultados deste experimento não convencional. Não é um experimento, doutor. É uma transformação. Mas fico feliz que tenha vindo com a mente aberta. À medida que os convidados tomavam seus lugares, Roberto notou Helena em um canto,
revisando suas anotações. Vestia um vestido simples, mas elegante, escolhido por ela mesma. Azul marinho com pequenas estrelas prateadas. Seus cabelos cacheados estavam presos em um rabo de cavalo alto, e seus pés balançavam nervosamente, sem tocar o chão na cadeira onde estava sentada. Roberto aproximou-se dela. "Tudo bem aí, pequena cientista?" Helena ergueu os olhos, sorrindo timidamente. "Só um pouco nervosa. Tem muita gente importante." "Sabe o que descobri em 40 anos de carreira, Helena? Que gente importante é apenas gente. Com as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas esperanças que todos nós." "Até mesmo o Dr. Mendonça?" "Já?", perguntou ela, tendo claramente notado a presença do reitor. Roberto riu. "Especialmente o Dr. Mendonça. Por que acha que ele veio hoje depois de recusar tão enfaticamente nossa parceria?" "Porque está inseguro. Teme que estejamos provando que seu modelo tradicional está ultrapassado." Helena considerou a ideia por um momento. "Então, não devo ficar brava com ele?" "Não. Na verdade, sua presença aqui é uma vitória para nós. Significa que, no mínimo, conseguimos fazê-lo questionar suas próprias certezas." A conversa foi interrompida pelo anúncio de que a conferência estava prestes a começar. Roberto tomou seu lugar no centro do semicírculo, diante do telão. Mariana sentou-se na primeira fila, junto com as famílias das crianças do programa. "Bom dia a todos, e sejam bem-vindos à primeira conferência pública da Fundação Alcântara", começou Roberto, sua voz clara e confiante. "Há exatamente 6 meses, um evento inesperado mudou completamente o rumo de minha vida pessoal e profissional." Ele narrou brevemente a história daquela noite no Fasano, arrancando sorrisos e expressões de surpresa daqueles que ainda não a conheciam. O que começou como um erro de cálculo identificado por uma menina extraordinária se transformou em uma missão: encontrar outros talentos excepcionais escondidos nas periferias de nossa cidade e oferecer-lhes as oportunidades que merecem. Apresentou então os números iniciais do programa. 23 crianças identificadas, todas recebendo bolsas de estudo integrais e suporte educacional personalizado. Gráficos mostravam a melhoria de desempenho, uma média de 45% de avanço em apenas 6 meses. Mas números, por mais impressionantes que sejam, não contam a história completa, continuou Roberto. O verdadeiro impacto está nas vidas transformadas, nas famílias fortalecidas, nas comunidades que começam a ver a educação não como um privilégio distante, mas como um direito possível. Fernando, que agora dirigia o programa ao lado de Mariana, apresentou a metodologia desenvolvida para a identificação de talentos, um sistema que combinava avaliações cognitivas não tradicionais com observação comportamental e contextual. Abandonamos a ideia de que o talento excepcional se manifesta apenas de formas padronizadas, mensuráveis por testes convencionais, explicou ele. Alguns de nossos participantes mais brilhantes jamais seriam identificados por sistemas educacionais tradicionais. A doutora Elisa compartilhou dados sobre o desenvolvimento socioemocional das crianças, enfatizando a importância do suporte psicológico e familiar no processo. Não basta nutrir mentes brilhantes, ressaltou. É preciso nutrir pessoas completas, com necessidades emocionais, sociais e físicas. Finalmente, chegou o momento que todos aguardavam. Helena levantou-se de seu lugar e caminhou até o centro. Um tablet nas mãos pequenas, mas firmes. O telão iluminou-se com o título de sua apresentação: Matemática como ferramenta de transformação social. Bom dia, começou ela, a voz inicialmente baixa, mas ganhando força a cada palavra. Meu nome é Helena Oliveira. Tenho 8 anos e sou apaixonada por números desde que me entendo por gente. A plateia sorriu, encantada com sua postura séria, contrastando com sua evidente juventude. Há 6 meses, identifiquei um erro em um cálculo de crescimento composto durante uma reunião de negócios. Foi um acidente. Eu só estava lá porque minha mãe trabalhava no restaurante e não tinha com quem me deixar naquela noite. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Mariana na primeira fila. Esse acidente mudou nossas vidas. De repente, pessoas começaram a prestar atenção no que eu tinha a dizer.
De repente, portas que nem sabíamos que existiam se abriram para nós. Com uma desenvoltura surpreendente para sua idade, Helena passou a apresentar dados sobre o impacto do programa, ilustrando com exemplos concretos de como a matemática estava sendo aplicada para resolver problemas reais nas comunidades atendidas. Vitor, de 10 anos, usou princípios de otimização para ajudar sua mãe, que é costureira, a reduzir o desperdício de tecido em 23%, aumentando significativamente a renda familiar, explicou mostrando fotos e gráficos. Renata, de 9 anos, desenvolveu um sistema de coleta de água da chuva para sua escola na Brasilândia, aplicando conceitos de geometria e volume que aprendeu aqui. À medida que Helena apresentava cada caso, os rostos das crianças mencionadas se iluminavam com orgulho. Seus pais, muitos dos quais inicialmente céticos quanto ao programa, agora aplaudiam entusiasticamente. Mas os números, continuou Helena, sua expressão tornando-se mais séria, por mais importantes que sejam, não são o principal resultado do programa. O principal resultado é algo que não pode ser facilmente quantificado. É a curiosidade despertada, a autoestima recuperada, a gentileza compartilhada. Ela passou para o slide final de sua apresentação. Era uma fotografia simples, tirada no salão de estudos. Todas as crianças do programa reunidas em torno de uma mesa, algumas rindo, outras concentradas em algum projeto, todas visivelmente engajadas e felizes. Este é o verdadeiro cálculo que importa. Quanto vale dar a uma criança a chance de ser quem ela realmente é, sem limitações impostas por sua origem social ou econômica? A pergunta pairou no ar por alguns instantes antes que a plateia irrompesse em aplausos. Várias pessoas levantaram-se oferecendo uma ovação de pé. O Dr. Mendonça, notou Roberto com satisfação, estava entre elas. Quando os aplausos finalmente diminuíram, Helena acrescentou uma observação final, não prevista no roteiro. Muitas pessoas me perguntam o que quero ser quando crescer. Sempre respondo que quero ser professora. Alguns parecem desapontados, como se esperassem algo mais grandioso ou lucrativo. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia com uma seriedade além de sua idade. Mas para mim, não existe nada mais importante que ajudar outras pessoas a descobrirem seus próprios talentos, assim como tantos me ajudaram a descobrir os meus. Após a apresentação formal, os convidados foram convidados a circular pelo espaço e conversar diretamente com os jovens participantes do programa, que demonstravam seus projetos em pequenas estações espalhadas pelo jardim. Roberto observava com satisfação o entusiasmo dos visitantes, especialmente dos representantes de instituições educacionais, que inicialmente haviam demonstrado ceticismo quanto à abordagem não convencional da fundação. O Dr. Mendonça aproximou-se dele, a expressão pensativa. Impressionante. Senhor Alcântara, verdadeiramente impressionante. Obrigado, doutor. Significa muito vindo do senhor. Particularmente a pequena Helena. Sua capacidade de articular conceitos complexos com tanta clareza é notável. E pensar que ela poderia ter passado despercebida pelo sistema educacional tradicional, observou Roberto, sem conseguir resistir à provocação sutil. O reitor assentiu, surpreendentemente humilde. Touché, talvez. Talvez eu tenha sido precipitado em minha avaliação anterior. Vejo agora que há mérito em sua abordagem. Fico feliz em ouvir isso. Significa que o Instituto reconsideraria uma parceria? Sob novos termos, certamente. Termos que preservem a essência do que vocês construíram aqui. Um avanço significativo, pensou Roberto, mas sua atenção foi desviada por algo que acontecia do outro lado do jardim. Helena estava cercada por um pequeno grupo de crianças do programa. As mais novas, recentemente integradas, falava com elas animadamente, aparentemente combinando alguma atividade. Mariana aproximou-se de Roberto seguindo seu olhar. Ela está organizando um acampamento científico de férias, explicou. Manhãs de estudo, tardes de brincadeiras. Para muitas dessas crianças, será a primeira viagem para fora da cidade. E quem está financiando essa empreitada? Perguntou Roberto, embora já soubesse a resposta. A própria Helena, com a pequena mesada que você insistiu em lhe dar.
Ela economizou cada centavo dos últimos meses para isso. Roberto sentiu uma onda de emoção que não conseguiu conter completamente. Essa menina, ela continua me surpreendendo. Mariana sorriu, orgulhosa. Sabe o que ela me disse quando questionei se não preferia usar o dinheiro para comprar algo para si mesma? Mãe, qual a graça de aprender coisas incríveis se não podemos compartilhá-las? Dr. Mendonça, que ouvia a conversa, pigarreou discretamente. Senhor Alcântara, considerando o sucesso evidente do programa, o Instituto gostaria de oferecer algo a Helena. Um convite para ser docente convidada em nosso curso de verão sobre matemática e impacto social. Roberto e Mariana trocaram um olhar surpreso. É uma honra, doutor, respondeu Mariana. Mas acho que devemos consultar a própria Helena sobre isso. Quando a proposta foi apresentada à menina, sua resposta surpreendeu a todos. Agradeço muito, Dr. Mendonça, mas acho que vou precisar recusar por enquanto, disse ela com uma polidez que contrastava com sua decisão firme. Posso perguntar por quê? Já questionou o reitor, claramente surpreso com a recusa. Porque tenho 8 anos, respondeu Helena simplesmente. Quero terminar a escola regular, jogar vôlei com meus amigos, assistir desenhos animados nas manhãs de sábado. Quero ser criança um pouco mais. O Dr. Mendonça olhou para ela com uma nova compreensão em seus olhos. Sabe, Helena, essa pode ser a resposta mais sábia que já recebi para um convite acadêmico. Naquela noite, após todos os convidados partirem, a mansão de Roberto tornou-se palco de uma celebração mais íntima. As famílias das crianças do programa, os professores e mentores, e a pequena equipe da fundação reuniram-se para um churrasco descontraído nos jardins. O contraste não poderia ser maior com a formalidade do fazano 6 meses antes. Ali, sob as mesmas estrelas que Helena tanto amava estudar, pessoas de origens completamente diferentes compartilhavam histórias, risos e esperanças para o futuro. Gustavo, já agora oficialmente aceito em um programa preparatório para futuros estudos em astrofísica, com a relutante bênção de seus pais, observava o céu noturno com um pequeno telescópio, cercado por crianças curiosas a quem explicava pacientemente as constelações. Beatriz, que havia descoberto um talento para a biologia molecular através do programa, discutia animadamente com um professor da USP sobre possibilidades de pesquisa, sua timidez inicial completamente dissipada. Helena movimentava-se entre os grupos, conectando pessoas, traduzindo jargões científicos para a linguagem acessível quando necessário, assegurando-se de que ninguém se sentisse excluído da conversa. Em um momento quieto, ela se afastou um pouco da agitação e sentou-se em um banco sob uma antiga árvore no fundo do jardim. De seu bolso tirou um pequeno caderno e escreveu algo rapidamente antes de guardá-lo novamente. Mariana, que a observava de longe, aproximou-se discretamente. O que está anotando aí, filha? Alguma nova equação? Helena sorriu um sorriso genuíno de criança. Não, só um lembrete para mim mesma. Posso saber qual? A menina hesitou por um momento, mas então abriu o caderno e mostrou o que havia escrito. Um dia estarei entre os grandes, não por ser a mais inteligente, mas por ser a mais gentil. Mariana sentiu os olhos marejarem. Abraçou a filha com força, sem palavras para expressar o orgulho que sentia. Roberto, observando a cena de longe, refletia sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. O erro de cálculo que Helena identificara naquela noite chuvosa havia revelado muito mais que uma discrepância financeira. Havia exposto as falhas em um sistema que desperdiçava talentos, que confundia privilégio com mérito, que media potencial com réguas distorcidas pelo preconceito. Fernando aproximou-se dele, interrompendo seus pensamentos. Sabe o que acabei de descobrir? O reitor Mendonça está se aposentando. E adivinhe quem ele está recomendando como sua sucessora. A doutora Luísa Bonfim, aquela pesquisadora que visitou o programa mês passado e ficou encantada com nossa abordagem. Isso é significativo, respondeu Roberto, compreendendo as implicações. As instituições não mudam da noite para o dia, mas quando pessoas com novas visões assumem posições de poder. Exatamente. E tem mais. Recebemos 5 pedidos de prefeituras de outras cidades
querendo implementar versões locais do Mentes Sem Fronteiras. A ideia está se espalhando, Roberto. 10 anos se passaram desde aquela noite transformadora no Fasano. Na Universidade de São Paulo, um auditório lotado aguardava o início de uma cerimônia especial. Helena Oliveira, agora com 18 anos, ajustava nervosamente a beca de formatura. Era oficialmente a mais jovem formanda em matemática e pedagogia na história da instituição. Nervosa, e perguntou Mariana, impecável em um terno azul marinho que refletia sua posição atual como diretora nacional do programa Mentes Sem Fronteiras, agora presente em todas as regiões do país. Um pouco, admitiu Helena. É um dia importante. Você já enfrentou plateias muito mais intimidadoras que esta, lembrou Mariana, referindo-se às inúmeras conferências internacionais onde Helena havia apresentado os resultados do programa nos últimos anos. Não é pela apresentação, é pelo que vem depois. Helena referia-se à inauguração marcada para o dia seguinte da primeira unidade autônoma da Fundação Alcântara em Paraisópolis, um centro educacional de última geração, construído no mesmo bairro onde ela e a mãe haviam morado em um pequeno apartamento uma década antes. Está preocupada com a responsabilidade? Perguntou Mariana. Estou preocupada em fazer jus a tudo que recebemos, em garantir que a próxima geração tenha oportunidades ainda melhores. A conversa foi interrompida pelo anúncio de que a cerimônia estava prestes a começar. Mariana tomou seu lugar na primeira fila, ao lado de Roberto, agora com cabelos completamente grisalhos, mas o mesmo olhar vivo e determinado. Ao seu lado estavam Gustavo, recém-retornado de um estágio na NASA, e Beatriz, agora pesquisadora assistente em um laboratório de biotecnologia. Quando Helena subiu ao palco para receber seu diploma e fazer o discurso de oradora da turma, uma ovação espontânea irrompeu da plateia. Mas seus olhos buscaram apenas 3 pessoas. Sua mãe, que havia sacrificado tudo para nutrir seu talento. Roberto, que havia reconhecido seu valor quando outros poderiam tê-la ignorado. E uma senhora idosa na terceira fila, Dona Zefa, a vizinha que cuidara dela tantas vezes para que Mariana pudesse trabalhar. Há 10 anos, começou Helena, sua voz clara e confiante ecoando pelo auditório. Cometi o que alguns considerariam um erro grave de etiqueta. Interrompi uma reunião de negócios para apontar um erro de cálculo. Risos suaves percorreram a plateia. Aquele momento, aparentemente insignificante, desencadeou uma transformação que nenhum de nós poderia prever. Não apenas em minha vida pessoal, mas na vida de centenas de outras crianças e jovens que, como eu, poderiam ter permanecido invisíveis ao sistema. Ela prosseguiu detalhando o impacto do programa Mentes Sem Fronteiras ao longo dos anos. Os mais de 1000 jovens talentos identificados e apoiados, as mudanças nas políticas públicas educacionais que foram influenciadas pela iniciativa, as parcerias com universidades e empresas que haviam expandido as oportunidades disponíveis. Mas o verdadeiro valor do que construímos juntos não pode ser medido apenas em números ou conquistas acadêmicas. Está na transformação cultural que iniciamos, a compreensão crescente de que o talento excepcional não é privilégio de poucos nascidos em circunstâncias favoráveis, mas um recurso abundante que nossa sociedade desperdiça por falta de visão e oportunidades igualitárias. Ao final de seu discurso, Helena anunciou seu próximo passo. Assumiria a direção pedagógica do novo centro em Paraisópolis, dedicando-se a formar novos educadores especializados na identificação e desenvolvimento de talentos excepcionais em comunidades vulneráveis. Porque, no fim das contas, a matemática mais importante que aprendi não foi sobre números, equações ou teoremas. Foi sobre o valor incalculável de cada mente, cada potencial, cada sonho que nasce, independentemente do CEP, da conta bancária ou do sobrenome de quem sonha. A ovação que se seguiu durou vários minutos. Quando finalmente voltou a seu lugar, Helena foi abraçada calorosamente por sua mãe. "Tenho tanto orgulho de você", sussurrou Mariana, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Não estaria aqui sem você, mãe. Cada passo que dei foi porque você abriu o caminho." Roberto, observando a cena com emoção contida,
refletia sobre a extraordinária jornada que começara com um simples erro de cálculo. Como empresário, estava acostumado a medir sucesso em termos de lucros, aquisições, expansão de mercado. Mas nada em sua longa carreira havia lhe trazido a satisfação profunda que sentia agora, vendo o florescimento não apenas de Helena, mas de todo um ecossistema de oportunidades que haviam criado juntos. O verdadeiro cálculo, percebeu ele, não era sobre dinheiro ou poder. Era sobre o valor exponencial de investir em potencial humano, sobre o retorno imensurável de acreditar que talentos extraordinários podem surgir nos lugares mais inesperados, se apenas tivermos a visão para reconhecê-los e a coragem para nutri-los. Na manhã seguinte, sob um céu de primavera excepcionalmente claro, uma multidão se reunia para a inauguração do centro educacional. Helena Oliveira, em Paraisópolis. Na primeira fila estavam Mariana, agora reconhecida nacionalmente por seu trabalho em educação inclusiva. Roberto, cujo nome agora era mais associado à filantropia educacional que à indústria farmacêutica, e Gustavo, que dividirá seu tempo entre pesquisa astrofísica e aulas voluntárias no novo centro. Quando Helena cortou a fita inaugural, não pôde deixar de pensar na incrível simetria de sua jornada, o círculo que se fechava, trazendo-a de volta ao ponto de partida, mas agora com recursos e conhecimentos para multiplicar oportunidades